tudo é pra ti, glória somente a ti. Posso tudo em ti. Tu és o centro, tu és o centro. Quer apresentar essa música nova? Ministério chamado Planet Shakers, e diz que a vitória já está ganha, que Cristo já ganhou por nós. Lá na nos salvou, transformado, livres, com seu sangue nos lavou, e vitória Deus nos deu. O pecado foi quebrado, nova criatura sou. A batalha já está ganha, Cristo tudo já venceu.
vitória, Ele reinará. Jesus ressuscitou, vivo está, e em vitória Ele reinará. Jesus ressuscitou, vivo está, e em vitória Ele reinará. Jesus ressuscitou, vivo está, e em vitória Ele reinará. Aleluia, a vitória está em ti. Aleluia, se entregou na cruz por mim, a morte Ele já venceu, ressuscitado Rei, no trono de glória está, pra sempre reinará. Aleluia, a vitória está em ti. Aleluia, se entregou na cruz por mim, a morte Ele já venceu, ressuscitado Rei, no trono de glória está, pra sempre reinará. A morte Ele já venceu, a morte Ele já venceu, ressuscitado Rei, no trono de glória está, pra sempre reinará. Te louvamos, pois fomos comprados por preço. Te louvamos, já não mais andamos em trevas, somos gratos, tuas palavras são espírito e vida, e adoramos, porque somos cheios de ti. Te louvamos, pois tu és o Rei do universo. Te louvamos, pois vens habitar no teu povo. Somos gratos, pois tuas promessas não falham, e adoramos, porque somos teus. Aleluia, te exaltamos.
Cristo Jesus.
Descansamos em Ti, Senhor. Descansamos em Ti, Senhor, e achamos refrigério, na consciência da Tua presença, sabendo que nós somos templo do Teu Espírito Santo, Espírito de paz, Espírito de ordem, amor, poder e uma mente sadia e equilibrada em Ti, Senhor. E através do Seu sangue nós podemos ter comunhão com Deus e uns com os outros, que através do Seu sangue Ele quebrou a barreira que era contra nós, porque através do Seu sangue nós podemos ser aquilo que Ele planejou que nós fôssemos, santos, filhos, inculpáveis. Senhor, nós queremos Te agradecer, e a nossa vida seja o Teu louvor, Senhor, que a nossa vida seja a Tua adoração, Senhor,
que tudo aquilo que nós pensarmos, e tudo aquilo que nós dissermos, e tudo aquilo que nós fizermos, seja para a tua honra e para a tua glória, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia, Senhor. Nossa vida em Cristo é o nosso melhor louvor para Ti. Te agradecemos, Senhor. Sente-se um pouquinho, vamos participar da Santa Ceia. Vê se tem um lugarzinho do teu lado aí. Se tem um lugarzinho, levanta a tua mão para o pessoal poder sentar. Alguém está procurando lugar? Lá em cima tem lugar. Ok. Vamos ver se o pessoal pega umas cadeiras e põe aqui, por favor. Dá para colocar? Não sei se está todo mundo servindo a Santa Ceia aí. Vem, quem é que está aí, Julinho? Lá fora, lá. Pega umas cadeiras aí, bota para cá e para lá. Betinho, ajuda aí para mim. Para todo mundo sentar. Vai todo mundo sentar.
palavras de Isaías, Senhor, que enxergou muito bem a tua obra na cruz do Calvário, a expressão do teu amor por nós. Não porque nós estamos sentindo, Senhor, mas nós cremos no teu amor por nós. A prova é a tua vida derramada naquela cruz por nós, o teu sangue. A palavra declara, Isaías declarou que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele se tornou nossa paz. E no verso 5, finalzinho, declara: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obra feita, estabelecida, pronta, perfeita, da qual eu e você nessa manhã temos essa liberdade de participar dessa mesa, em comunhão com o nosso Pai, nessa nova natureza, membros da família de Deus, filhos, o Espírito Santo da promessa no nosso coração, DNA do nosso Pai. Só te damos graças, Senhor, nessa manhã. Nossa alegria é muito grande, Pai. Obrigado por esse momento, Pai, de comunhão contigo. Chegamos na tua casa para ter comunhão com a tua presença, sempre lembrando do poder da ressurreição. Se estamos todos aqui, foi por causa da tua ressurreição, Senhor. O apóstolo Paulo declara que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda continuamos nos nossos pecados e delitos, como está escrito, mas Ele ressuscitou, nós fomos lavados por esse sangue, aleluia, da qual também nos cobre, que é a nossa proteção, aleluia. Muito obrigado, Pai, ser engrandecido e exaltado. Obrigado pelo pão, representando o teu corpo, pelo cálice, representando o teu sangue, do qual nós participamos, Pai, no nome de Jesus. Vamos todos comer do pão, beber do cálice. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu rei. A palavra de Deus declara: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos em Cristo Jesus. Que posição maravilhosa, na qual Deus disse: olha, assenta-te à minha direita, falando sobre Jesus, né? Mas nós estamos nele, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, aleluia. É o Senhor quem combate o teu combate, a tua luta. Ele é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Ele quem vai adiante de nós, vai à frente, e Ele está na nossa retaguarda. Salmo 121 fala sobre isso, aleluia. Deus não dorme, aquele que te guarda, Ele cuida muito bem. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Recebe toda adoração e todo louvor. Se conosco até o final deste encontro. Traz entendimento, iluminação, edifica-nos no poder vivo da Tua palavra. E vamos sair daqui completamente cheios da Tua presença, com a resposta que nós precisamos. Acrescenta, Pai. Fala aos corações. Eu declaro barreiras quebradas, eu declaro saúde. Repreendo toda a enfermidade no nome de Jesus. Doença, sai. Você não pertence a esse corpo, é uma ordem. Saia no nome de Jesus. Foi comprado saúde para mim e para você. Diga aleluia nessa manhã. Amém, queridos? Cumprimente com alegria quem não veio com você nessa manhã. O nosso hábito aí. Aleluia. Enquanto você vai sentando, abraçando, dando as boas-vindas para a pessoa que está do seu lado, aleluia. Deixa eu ver enquanto você vai sentando, se acomodando, aleluia.
Deixa eu ver quantas pessoas nos visitam pela primeira vez. Primeira vez na academia, levanta a tua mão, a gente quer fazer chegar um presente para você. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Uma salva de palmas para os nossos visitantes, lá em cima também. Se você está aí perto desse visitante, dê um abraço, muito bem-vinda, muito bem-vindo, aleluia. Dê um abraço, diga bem-vindo à academia. Aproveite o encontro no nome de Jesus. Graças a Deus, você é bem-vindo a esse lugar. Que manhã maravilhosa, hein, gente? Você já reparou que nós já estamos no meio do ano, né? O pastor nem fala. Eu estava me lembrando disso com tanta coisa que a gente está fazendo. Muito bom. É isso aí. Mais um dia de edificação na casa de Deus, né? A gente sempre tem aí anunciado aí um material para a tua leitura. E a única fidelidade que nós temos não é questão de vender livros, até porque por causa disso a gente tem uma condição de trazer por um valor que você pode procurar aí fora. Mas o nosso valor é muito bom. É só para que você possa ouvir verdades, colocar verdades para dentro, né? É importante que a gente faça essa renovação de maneira contínua. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem faz essa renovação somos nós. Então tem os livros do Joel Osteen aí que são muito legais, Joyce Meyer, só tem livro bom aí. Pelo menos os livros que nós conhecemos e sabemos que são bons autores, que vão trazer um equilíbrio de uma sabedoria ao teu coração, a gente coloca aí na livraria. Também tem aí uma série de mensagens que eu fiz em DVD, Vivendo com Saúde, né? Porque esse é o preço pago na cruz do Calvário. Quando está escrito que Jesus, ele levou sobre si, é super interessante isso, no verso número 4, de Isaías 53, e ele tomou sobre si as nossas dores. Os verbos, eles falam exatamente isso num contexto de ter feito algo em caráter vicário para sempre. É um negócio tremendo, é um ato de justiça sendo feito por mim e por você para a eternidade. Um só ato, o livro de Hebreus fala muito bem sobre isso. Então não é uma questão de vai expirar e Deus vai ter nada disso. Ele comprou saúde para você. Você tem que ter essa visão muito clara no teu coração, cara. Muito clara. Nós estamos vivendo dias de muito ataque de enfermidades. Saiba disso, ele comprou saúde. Ele foi, vamos dizer assim, massacrado, né, na cruz do Calvário. Antes disso, apanhou para burro justamente para comprar a nossa saúde. Se você ler um pouquinho o livro de lá, os capítulos 53, diz lá que Deus o fez enfermar. É para você ter uma ideia que, caramba, como é que Jesus enfermou? O que ele teve na cruz do Calvário? Meningite, tuberculose, o que ele... Não, eu já meditei sobre isso. E uma das coisas que chegou ao meu coração é exatamente isso. Que se Deus disse que o fez enfermar naquele momento, é porque, ouça isso, quem está distraído, diga aleluia. Isso aí. Sempre tem alguém aí sentindo lá de cá. Deus o fez enfermar, o que significa que doença não é algo físico, é algo do mundo do espírito. Entende? Jesus pagou um preço sem ter uma doença, mas ele pagou no mundo do espírito isso, que é do inferno, justamente para que eu e você vivamos com saúde. Não significa que nós agora não vamos ser atacados, isso faz parte de viver nesse mundo. A gente recebe muitos ataques, nas várias áreas das formas, mas cabe a mim e a você fazer o bom combate da fé. Saúde me pertence. Esse teu corpo vai funcionar bem até o final dos teus dias. Ó, a programação do inferno é que tu vai ficando velhinho, já vai ter que meter uma bengala, não dá para fazer isso. Sai fora disso aí, hein? Diga aleluia. Você vai envelhecer muito bem. Se Jesus não voltar, que está perto, mas vai terminar muito bem. Posso fazer essa pergunta nessa manhã? Quantos aqui realmente acreditam que podem fazer uma jornada de saúde e quando for embora sem ser doente? Ó, isso aí. É isso mesmo. Você pode ir lá, você faz a barba, você toma um banho, você arruma, avisa os familiares, eu estou partindo. Primeira coisa que os familiares vão falar para você, ó, tá gagá. Tá velho, já tá falando que vai partir, veio que se despedir. Coisa de velho. Mas não é maravilhoso você ter cumprido a tua jornada e você ir para casa em paz, cara? Você ir para casa tudo quebrado, isso é do inferno. Eu não recebo isso não. Mas sabe,
tamanho do nosso Deus é o tamanho da nossa crença a respeito dele, de quem ele é, da obra dele. Muito importante a gente ter essa visão certa, hein? Para a gente terminar legal. Ok, deixa eu dar alguns anúncios aí. Então, estou falando sobre isso porque tem uns DVDs aí, e dentro dessa área promove uma fé no coração, uma certeza a respeito dessa obra. Para quem está doente ou está sendo atacado de enfermidade, é muito legal ouvir a verdade sobre a obra redentora da cruz do Calvário. Olha, gente, nós temos batismo nas águas no dia 28, então se você é novo na fé, já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, é lícito. Em Atos capítulo 8, Filipe disse lá para o eunuco, olha só, cara, é lícito se você crê de todo o teu coração. Então, é a única coisa que Deus, ele obviamente está mostrando para mim e para você, de que para eu me batizar, eu preciso ser primeiro nova criatura, ter certeza no meu coração. Então, se você crê, então vem se batizar. Não tem mais outro argumento, não há mais nada que você precisa fazer. Entende? Até a gente procura ser bem simples nisso, como a palavra mostra, para não colocar uma porção de coisa e de repente estar afastando você de receber essa simplicidade. A gente poderia falar assim, ó, vamos participar de 10 semanas de um curso, e se faltar alguma aula não pode ser batizado. Eu vou começar a botar uma opção de impedimentos, não é assim. Então você creu no teu coração, acreditou, é uma nova criatura, fala com os pastores aqui, dá o teu nome, dia 28, o último domingo à noite, nós vamos batizar, tá legal? Vai mudar o nosso horário de culto da noite também, de 6 horas para 18h30, só para você saber, a partir do dia 5 de julho. E nós temos aí esse mês um curso de noivos nos 2 finais de semana, últimos finais de semana de junho. Então, se você é noivo, vai casar, ou de repente, pastor, eu estou querendo casar ano que vem, já faz o curso, é muito legal, né? Está fazendo uma preparação. Se você conhece algum casal cristão que de repente está casando, ou você é casado de novo tempo, pastor, tem 2 anos de casado, 1 ano de casado, seria legal você participar para você ter uma visão sobre o que a palavra tem a dizer sobre família, né? Como viver, tem muitas coisas que vão te ajudar. É bom ter uma plataforma sabendo coisas que podem acontecer ou que acontecem e a gente andar em cima delas. Tá bom? Tem um videozinho aí, não tem, o Jairo? O Douglas me pediu para colocar esse vídeo aí. Ele vai jogar aí para a gente assistir. Ok. Se você quer aprender a se comunicar de forma eficaz, entender a vontade plena de Deus para o seu casamento, construir uma família vitoriosa, então prepare-se com o curso de noivos feito sob medida e descubra que sua jornada pode ser boa, perfeita e agradável. Inscrições e informações no Espaço Gourmet. Invista em seu casamento antes dele começar. Curso de noivos feitos sob medida. Muito legal. Show de bola. É isso aí, vamos investir antes de começar. Muito bem. Olha, toda a última terça-feira do mês, eu vou pedir os meninos para colocarem no site lá, para você entender que nós temos uma reunião específica para que você seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, né? Para você receber o dom do Espírito Santo também, através do dom de línguas. É primariamente um dom devocional, é super importante na nossa jornada cristã. E eu quero te falar, e isso aí depende do nosso crescimento. Hoje de manhã, vai comigo rapidamente, Efésios capítulo 4. Eu estava lendo aqui no primeiro encontro, com a turma do primeiro encontro, a respeito do propósito dos dons ministeriais. Está muito claro, provando para mim e para você, de que ele concedeu no verso número 11, uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas, pastores, com uma finalidade. Olha aí, verso número 12.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E eu de manhã eu quero repetir aqui algo para você, preste atenção, gente. O nosso espírito, o ser espiritual que nós somos, precisa ser aperfeiçoado, precisa crescer. O homem natural, o homem exterior, ele não entende isso. Ah, pastor, eu estou bem assim. A conclusão natural, lógica, é que eu estou bem, eu não preciso de mudança, mas a Bíblia declara que nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, é uma atitude de fé, escolher ser aperfeiçoado e abrir o coração para Deus trabalhar e levar você para a maturidade. Diga aleluia. Porque veja, eu vou te mostrar. Olha aí, para a edificação do corpo de Cristo. Antes está escrito lá com aperfeiçoamento para que eu frutifique, desempenhe é frutificar. Eu ser frutífero. Só na maturidade nós somos frutíferos. Eu estava falando isso na escola bíblica aqui na segunda-feira. Então, veja aí, o propósito que Deus ele tem um cuidado grande comigo e contigo. Verso 14. Para que eu e você não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Ele está querendo me proteger. O que Deus está te falando é o seguinte: se você está sendo aperfeiçoado e eu também, nós estamos crescendo espiritualmente, Ele está nos protegendo de sermos enganados, gente. Olha só, a nossa jornada não terminou, estamos aqui até o dia de hoje. E amanhã? Eu pergunto para você e você para mim. E amanhã, estamos firmes? Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar? O amém tem que ser dado todo dia. Mas se eu entro no processo de ser aperfeiçoado, ser edificado por Deus de maneira contínua, nós vamos chegar lá. Porque Ele nos protegerá. Na verdade, a verdade que é esse livro, os princípios do reino inseridos dentro de você te protege do engano. Pastor, como é que eu fico protegido do engano? Eu não sei e tal. Você tem que estar cheio da verdade. A própria verdade é o grande escudo. O escudo da fé é um escudo de crença, de verdades. Então eu acabo levantando, através da verdade instalada em mim, quando eu ouço alguma coisa acontece, eu percebo que aquilo ali não é de Deus. Mas isso não é uma consciência natural, do homem natural da lógica, ele acha que ele está bem, ele não precisa. Cada vez que você vem para cá, Deus está te edificando e você está crescendo. Lembra um pouquinho de você há 6 meses, 1 ano atrás, 2 anos, Deus está trazendo crescimento. Nós não podemos abrir mão disso não, queridos. Há um cuidado de Deus muito grande aqui em nos proteger. Veja no verso 15 que nós devemos seguir essa verdade em amor. Cresçamos em tudo. Aleluia, hein? Então o ser espiritual que é você e eu, nós precisamos ser aperfeiçoados e crescer. Deus está falando isso. Como é que então eu tenho uma relação com o que Ele está falando? Por fé, crendo que é assim. O homem natural não entende isso. Ele acha que está bem. Ele não entende, ele está passando os anos, acha que está bem, ele está envelhecendo, mas na verdade ele não está fazendo nada para crescer por dentro. Um ser espiritual que não cresce, não frutifica e facilmente é enganado. A maior parte de pessoas cristãs... E está escrito que no final dos tempos, eu vou começar a falar isso quinta-feira também, né? Numa série nova que a gente vai trazer aí, falando sobre o fim dos tempos. E um dos reforços que Jesus fala direto em Mateus capítulo 24, ele reforça isso mais de uma vez, é que no final dos tempos, muitos seriam enganados. Muitos falsos cristos, profetas, e falando no nome dele, enganariam muitas pessoas. Aqui está a prova que se você tem sido edificado na palavra, você está investindo a tua vida, fazendo escola Atos, ou botando verdades para dentro, você está sendo guardado e protegido. Para nós chegarmos lá, queridos. Vou ler um outro verso aqui. Vá comigo a Lucas. Lucas. Lucas 21, verso 19. E esse é um capítulo que Jesus fala do final dos tempos. Ele diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pastor, mas eu tenho Jesus hoje. Legal. Então amanhã nós vamos ter que escolher isso, no outro dia também. Por isso nós precisamos ser edificados. Ficando longe da verdade, nós estamos na base do engano. Estou fora, diga, estou fora.
Você tem que cuidar disso. Então receba isso por fé. É assim mesmo, eu tenho que receber por fé. Eu preciso, eu quero mais, quero aprender, ser aperfeiçoado. Esse é o caminho. Todos acharam aí Lucas 21, 19? É na vossa perseverança. Então tem... Vamos até o final, hein? Muito bem. Acho que eu falei tudo que eu tenho que falar. Beleza, então vamos lá. Provérbios capítulo 11. Vamos servir a Deus com os dízimos, com as ofertas, de tudo que nós temos recebido. E fazemos isso sempre com o coração próprio, com entendimento. Deus, Ele, nessa nossa base de relacionamento, Ele quer que nós façamos com um coração liberal, com entendimento, com alegria, não é isso que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, tem sido o texto base desses 5 minutos que a gente fala sobre sementes de crescimento na nossa vida. E eu quero te falar hoje nessa manhã algo, para que você fique atento. Muito bem, veja, verso número 24 de Provérbios 11 diz que aquele que dá liberalmente, e há uma condição aqui, liberalidade tem a ver com voluntarismo, é um coração aberto, é um coração que tem prazer em fazer isso. Não é qualquer tipo de coração, não adianta, não é um negócio que a gente faz com Deus. Alguém entende isso aí, gente? Não existe esse espírito. É um espírito que vem mesmo de um coração, é o espírito do nosso Pai. Aí está escrito que ainda se lhe acrescenta mais e mais. Não é só mais não, é mais e mais. É o sistema do reino. E depois diz lá o quê? Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então esse detalhe aqui, depois desse ponto e vírgula, é um detalhe que o inferno nos diz de hoje sobre a igreja. Escuta agora, eu vou te falar algo muito legal, que essa semana eu estava meditando, eu vou te dar um recado do Espírito Santo. O inferno está fazendo uma pressão sobre a igreja, de que o mundo está complicado, a crise e aquilo outro e tal, e está fazendo com que o medo entre e ganhe espaço no nosso coração, para que a gente pare de fazer o sistema do reino funcionar na nossa vida. E por cuidado, por proteção, ou sei lá, meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã e tal, todo esse esquema que o nosso neurônio rola, da lógica de coisas, a gente começa a ter um comportamento que deixa de ser um comportamento doador. É impressionante. Essa é uma área crítica. Você sabia porque é uma área crítica? Eu já ensinei muito sobre isso aí, e volta e meia. Aliás, a gente está fazendo um livro, eu estou pegando umas séries de mensagens, e já compomos aí um livro muito legal sobre prosperidade com propósito, falando sobre essa área aí. E eu vou te falar, gente, essa é a área. Sabe por que Deus quer que você seja próspero? Para que você continuamente doe. A minha mente nunca vai pegar isso. Eu quero ser próspero para mim mesmo. Eu não quero ninguém participando disso aí. Isso é o homem natural. É o conceito de prosperidade do mundo. Mas o que Deus quer que eu tenha mais e mais para que eu possa generosamente doar? Você é a distribuição do céu sobre a face da terra. Escreve isso aí, rapaz. É o armazém de Deus. Em casa não falta nada e eu tenho também para dar. Está escrito. Mas isso é um comportamento de escolha. E mesmo qualquer espírito de pressão que gere medo, alguma coisa assim, nós temos que selar isso, nós temos que permitir, quebrar isso aí para não governar a nossa vida. Alguém está entendendo isso, gente? Essa área é uma área crítica, porque na verdade, olha só, falar sobre finanças, eu te dizer algo aqui, dinheiro sabe o que é? Quando você recebe o seu salário, é você depois de 30 dias. É para você que trabalhou, suou, correu para baixo e para cima, fez a venda naquilo outro e tal, no final do mês. Por isso que o cara agarra naquilo. Dinheiro é vida. Agora, se isso governa a nossa vida, isso agora, e o sistema desse mundo, eu já disse para vocês, vai piorar. A crise vai aumentar. O negócio vai ficar feio. Estou olhando para você. Cara, nós estamos no reino, no sistema de Deus. Ele diz que aquele que dá, sempre terá mais e mais. Você e eu, nós só vamos nos posicionar crendo. Não tem outro jeito. Ainda Deus ainda diz, me prova nisso. Se eu não vou abrir as janelas do céu.
Não tem jeito, eu estou dizendo para vocês, o medo dentro dessa área vai aumentar. Ah, pastor, mas está todo mundo fracassando, você não é todo mundo. Pastor, ninguém está vendendo, mas você vende. Ah, não tem emprego para você, não vai faltar. E é o melhor emprego que tem. Deus é dono de tudo que existe. Não tem crise o reino, nós fomos transportados, gente. Você vê a atitude nossa e o comportamento de escolhas é por fé. Por isso que ele não pode permitir que o medo governe, controle o meu bolso. Você está sendo inspirado a doar algo, cara, e você está lá, meu Deus, como é que vai ser? Você está na prova. Deus te inspirou, não sou eu não. Deus te inspirou a fazer algo, ele já está com tudo preparado para trazer a avalanche daquilo que ele quer. Mas o sistema é assim, é um rio. Ele desce e vai embora. Desce e vai embora. E nunca acaba. A beleza do rio é isso. As águas que fluem, fluem, e sempre tem, e sempre tem, e sempre tem. Você vê, eu e você, até o final dos nossos dias, comportamento de fé, de uma escolha. Não bate no nosso neurônio. Não estou ensinando lógica, nós vamos ensinando o reino. E assim vai até o final. O mundo vai piorar, a crise vai aumentar, o povo vai ficar doido para ir para Jesus. Porque o mundo, o que tem? Confia no dinheiro. No dia que não tiver dinheiro, meu irmão, 5 horas da manhã tem fila na porta da igreja para fazer oração. Você lembra no tempo que você passava umas lutas aí? O pastor estava em tudo quanto é reunião de oração, aleluia, glória a Deus. Foi só melhorar o negócio ficar bom. Já está tranquilo, eu já não vou não. Deus sabe como balançar esse mundo para que as pessoas o recebam. Alguém está pegando, não está? Você vive, diga eu vivo em outro reino. Não vai faltar nada. Então, no próximo verso diz que a alma generosa prosperará. Não sou eu que estou dizendo. Requer um comportamento de fé, uma escolha de fé. Verso número 25, a primeira parte diz isso. Prosperidade é fruto de generosidade, não é de oração. Não adianta ficar orando, porque não verá prosperidade orando. É um posicionamento. Ali diz quem dá, se lhe acrescentará mais e mais. Não está falando quem ora, se lhe acrescenta mais e mais. Não está escrito isso. Porque é uma prática. A maior parte daquilo que Deus traz à nossa vida vem de um resultado de uma prática. Daí essa ser a nossa vitória sobre a face da terra. Nós vivermos o reino na face da terra, você puxa a manifestação de Deus. Diga aleluia. E por último, prosperidade é o resultado da nossa escolha em ser doador. Você não vai sentir isso. Vou te falar mais, hein? O inferno vai trazer medo, tentando convencer a mim e você que não, vamos segurar, porque o negócio não está legal, aquilo outro. Mas quando vem a inspiração de Deus no teu coração para doar, esse é o momento da escolha. Alguém está pegando? Não podemos quebrar esse sistema, é o sistema do reino. Sempre vai ser assim, resultado da nossa escolha em ser doador. Aliás, você tem o coração do teu pai. Somos doadores. Diga aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos o princípio do teu reino escrito na tua palavra. Isso não é historinha do homem, isso é a verdade. E louvamos o teu nome pela oportunidade, Pai, de viver no teu reino e saber que tu és um Deus que cumpre a tua palavra e que cuida de nós até o final. Louvamos o teu nome, Pai, nessa manhã e te honramos dessa maneira, através dos dízimos, das ofertas, de tudo que temos recebido. No nome do Senhor, que a igreja diga glória a Deus. Ok, se você precisa do envelope, vamos lá. Muito legal. Para quem não... Sabe, gente, estava conversando com o pastor Sérgio, a gente estava lá em cima com os pastores e a sutileza do inferno em trazer um engano. Deixa eu fazer só um pensamento. Isso está sendo muito disseminado e corre aí, às vezes no coração, dentro da igreja. O inferno ele tem que pegar a própria verdade para te enganar as pessoas. Tipo, por exemplo, não, a gente não precisa ser mais doador e doar, porque nós estamos na graça.
Porque essa questão de oferta e dízimo pertence à lei. Meu Deus, que ridículo. Para começar, a graça não chegou com Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ela sempre existiu, porque a graça é a manifestação de Deus. Ela estava no Velho Testamento amplamente. Alguém está entendendo isso? E qualquer coisa que me convença, olha só, eu vou te falar algo aqui. Vamos ver como é que o inferno faz, hein? Qualquer coisa que te convença, a mim e a você, de que eu não preciso doar, não vem de Deus. Pode escrever essa frase. É do inferno. Não, não preciso doar. Ah, não precisa. Perfeitamente, é do inferno. É o que Deus faz para mim e para você todo dia. Ele doa cuidado, saúde, vida. Se Ele recolhesse o seu sopro, estou falando um versículo lá do livro de Jó. A gente estava caindo duro aqui. Por que tudo tem vida e está vivendo? Porque Ele doa isso todo dia. É o espírito do reino de Deus. Alguém está pegando? Eu não quero saber qual é o estilão o cara está aprendendo, ouvindo bobagem, está sendo convencido de uma coisa ridícula, que não precisa fazer mais nada na nova aliança, porque Jesus já fez, foi resgatado da maldição da lei e sai interpretando as coisas erradas. Está lascado. Então vai na prática, faz na prática, vê na prática. Deus é sério com a sua palavra, você entende? Não significa, queridos, que nós estamos vivendo a graça de Deus, porque é esse tempo que nós temos que cortar, e agora eu não posso nem ler o Velho Testamento. Hello, somebody. Nós vamos ensinar aqui, eu vou ensinar esse ano uma série de mensagens sobre o balanço entre a fé e a graça. Sobre o comportamento de Deus, ele é coerente, ele é equilibrado, sempre foi. O que há de novo na nova aliança? Nós temos a natureza dele. Mas porque agora eu tenho a natureza dele, agora eu posso viver como eu quero? Porque Jesus me perdoou. Não, eu só estou fazendo você pensar. Saibam disso, o inferno sempre irá interferir com a verdade e torce. Eva, não é bem assim. Você não vai morrer, porque aí vai dando e junta, e ele pega as verdades e distorce e põe de um jeito. Se eu quiser pegar meia dúzia de versos, eu posso te ensinar algo completamente oposto à verdade. Pego meia dúzia de versos e te ensino algo que é completamente oposto à verdade e ainda te convenço. Só será convencido aquele que não conhece a verdade. Porque por trás da verdade tem o espírito da verdade, que mexe no nosso coração e fala, tem alguma coisa estranha nisso aí. Como é que eu vou ser convencido a não ser doador, gente? Olha para mim. Eu vou deixar, porque eu li um testamento enorme, lá de 10 páginas, me convencendo que eu não preciso doar mais. É do inferno, eu quero te dizer, para quem assiste também. Estou sendo convencido pelas trevas. É o nosso sistema de viver até o final dos nossos dias. Eu tenho a marca do meu pai. Você tem a sua? A marca do seu pai? Acima de mim, inferno. Você vê? São detalhes. Ele pega com detalhes, aí ele linka um negócio aqui, linka o outro aqui. Faz sentido. E quem disse que fazer sentido é verdade? Sabe em Mateus, abre aí, no capítulo 22. Posso falar isso? Mateus capítulo 22, fizeram uma declaração que é um dos versos que eu mais amo, dizendo a respeito de Jesus que ele era verdadeiro e que ele ensinava o caminho de Deus, mas não está dizendo que ele ensinava de qualquer maneira. 22, verso 16. Na metade do verso 16 diz lá, disseram para ele, mestre, sabemos que és verdadeiro, que você ensina o caminho de Deus. Olha só, ensinar o caminho de Deus. Mas o que está depois agora é fundamental, porque está escrito que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Ué, eu posso ensinar de acordo com o que eu quero, que eu penso, que eu acho, ou que eu fui convencido, sem saber que o meu convencimento não foi de Deus. Assim, de gente caindo em ciladas do inferno, gente, por isso estão vivendo uma vida miserável, está acontecendo tanta coisa que deixou entrar na sua mente uns convencimentos, que sei lá de onde é que veio. Isso é a prova que não tem andado. Se você caminha com Deus e caminha com a palavra, o Espírito da palavra vai governar e vai te mostrar, isso aqui está errado.
Olha como nós dependemos disso. E Jesus disse, final dos tempos vai ser assim, o inferno. Ele, no final dos tempos, ele está de olho em você mesmo. Na minha vida. Ele quer nos quebrar, queridos. É a tarefa final dele, destruir a igreja. Levantarão enganadores, falsos cristos, profetas. É só um detalhe. Salmo 128 é o nosso tema. Estou terminando hoje falando sobre esse assunto de pais e filhos, nessa relação, uma vez que eu entendi que essa era a inspiração para esse ano, em alguns pontos que são importantes de nós conversarmos nessa manhã. Agora veja, eu venho falando sobre isso porque o Salmo 128, ele dá um reforço falando do lar como consequência de bênção, por causa do homem que teme a Deus. Diga aleluia. E aí eu tinha falado todo sobre esse comportamento, sobre temer a Deus. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos. Então, há umas consequências maravilhosas. A gente sabe que está escrito lá, do trabalho comerás, feliz serás, tua esposa no interior da tua casa. Está falando sobre ser abençoado dentro do lar. E termina com o verso 4, dizendo exatamente isso. O que está escrito aí? Como será abençoado o homem que teme a Deus? Então eu falei sobre temor, que não é um sentimento, é um comprometimento, é um comportamento que nós assumimos para com as verdades de Deus. Falei do Salmo 127, que Deus trabalha na nossa vida. Eu fiz essa pergunta, será que nós podemos criar filhos, tornarem uma bênção? Pode, porque Deus ele vem para edificar. Nós fazemos a nossa parte. Então, apesar do sentimento em razão do que nós passamos, a Bíblia declara que nossos filhos são uma bênção. Eu já tinha conversado bastante sobre isso. Então a ligação entre pais tementes e filhos abençoados é total. Então eu não estou falando de algo que assim, que nós precisamos ser perfeitos. Você entende que nós somos imperfeitos? Por isso Deus está na nossa vida, aleluia. Para poder fazer a diferença. Mas é algo que acaba sendo uma consciência minha, algo que eu sei, está dentro do meu espírito. A minha parte é fazer a minha parte. A parte de Deus é fazer a dele. Eu não posso trabalhar nos nossos filhos, Deus não pode aquilo que eu não tenho trabalhado. Então é assim que Deus edifica a nossa casa. Temos uma parte grande nisso, é a nossa responsabilidade. Lembra que eu comentei com vocês, eu não posso deixar essa responsabilidade para a igreja institucional, do qual os meus filhos vão estar lá aprendendo sobre a Bíblia. Não, somos nós que ensinamos a verdade, que é a palavra para os nossos filhos. Só um amém aqui, mas tudo bem. Porque eles são nossos filhos. E sou eu, o pai, que tem que treinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Esse convencimento tem que ser legal no nosso coração. E eu comentei aqui no primeiro encontro, eu digo isso para vocês, nós vivemos dias tão deturpados, tão destruidores, que nós temos exemplos à vontade para ensinar aos nossos filhos e mostrar na palavra que não é assim, por isso estão indo ladeira abaixo. Então a gente olha tanta coisa que a gente podia sentar com nossos filhos e mostrar, está vendo como é que a pessoa está sendo destruída? Meu filho, está vendo isso está acontecendo? Isso, aquilo, outro e tal. Por que está acontecendo isso? Olha, a palavra de Deus diz outra coisa. E aí os meninos começam a olhar e vendo esse mundo indo para a destruição. Eles já estão aprendendo que a verdade não leva à destruição. Olha aí. Mas nós temos que fazer isso. Ah, pastor, mas dá trabalho. Tudo dá trabalho, rapaz. O que mais marca pessoas são pessoas, hein? Eu falei sobre isso. Deuteronômio 6, então, a gente terminando o último encontro, falei sobre as palavras que Deus pediu, aquilo que a verdade tivesse em nós. Nós ensinássemos com persistência, porque é isso aí, é com perseverança. Todo dia, tendo paciência, e nós levarmos e instruirmos os nossos filhos no poder da palavra. Numa outra versão diz que a gente tem que criar esse hábito neles, né? Formar bons hábitos. E toda uma condição aí, né? E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Vamos hoje terminar então, falando sobre pelo menos 7 pontos importantes, que eu poderia dizer para vocês que fazem parte dessa relação de pais e filhos. Tem muito mais do que isso. Talvez cada ponto desse pode abrir para outras saídas para a gente conversar. Mas eu vou segurar nesses 7 aí. O primeiro deles que eu quero te falar é isso aí. De que eu e você, como pais, portas de autoridade na nossa casa, nessa relação com os nossos filhos, nós não somos donos da verdade. Escreve aí, nós somos instrumentos da verdade. Eu não sou a verdade.
para minha casa, eu sou um instrumento da verdade. Entendendo isso que eu quero te falar nessa manhã, que um instrumento pode ser falho. Pode falhar. Alguém pegou? Justamente para que a gente tenha um espírito próprio, um espírito de humildade. Até mesmo na nossa relação de autoridade com os nossos filhos, eu não posso assumir uma autoridade de dominador, de autoritarismo. Quem manda aqui sou eu, tu vai fazer isso, sim. Isso mostra até uma grande insegurança dos pais. Porque quando você é seguro, queridos, você tem uma sabedoria em lidar com seus filhos. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. No final dessa história, seus filhos são amigos de vocês? Não me respondam. Eu entendo aqui que muitas pessoas se entregaram a Jesus depois, aí já tiveram filhos, mas eu estou vendo o resgate aí de tudo isso aí acontecendo, hein? Filhos afastados estão voltando para a igreja, não é não? Porque é a obra de Deus. Mas eu estou falando assim, vamos pegar um pouquinho, você que é família, tem filhos criados dentro da igreja, no contexto de verdade, eu tenho que criar uma grande amizade. Quer dizer que então agora, porque eu tenho autoridade, a minha questão é mandar com autoritarismo, com um comando de domínio, de tal maneira que você anula a esposa, ou o marido, ou os filhos, de tal maneira que ninguém pode. Não é assim que funciona. Sinto. Isso tem acontecido e tem separado as famílias. Está pegando isso aí, gente? Olha, qualquer ponto que a pessoa se deixa, ela se entrega a um autoritarismo, a um negócio mandatório, a um negócio... sentir! Tem alguma coisa errada nisso aí. A gente não prova a autoridade que a gente tem mandando, dizendo que manda. Os próprios filhos sabem que os pais, eles são autoridade, já estão acima. Mas é algo que tem que estar criado no nosso coração, da gente poder compartilhar. Eu quero te falar sobre isso aqui, porque muitas vezes nós erramos para com os nossos filhos. Dá um amém, por favor. Eu de forma. Eu vou só fazer uma pergunta. Será que nessa nossa relação de pais e filhos, alguma vez nós já percebemos que fizemos errado, nós fomos lá e pedimos perdão a eles? Não me responda. Fica aí dentro. Não posso. Porque eu estou sempre certo. Olha aí o problema. Estou sempre certo, né? Você sabe que tem pessoas que acreditam que estão sempre certo? Muito prazer. Um ignorante. Não vai chegar a muito lugar. Não vai ter verdadeiras amizades. Não vai ter bons relacionamentos. Porque ele sabe tudo. A pessoa sabe tudo. E ninguém sabe nada. Grande relacionamento. Você entende que nós somos falhos? Que temos defeitos? Temos que aprender a conviver e lidar com a valorização do ser humano mais do que com aquilo que ele sabe, ou tem, ou pode fazer? O mundo lida dessa maneira. Tu é inteligente, então você é. Tu tem dinheiro, então você é. Nunca valoriza a pessoa. Se você não tem cérebro, tu é burro. O pessoal fala abobrinha, é burro. Não tem o que falar, você é burro, então exclui. Estou fazendo você pensar. Não é não? Fizemos um negócio, daqui a pouco o Espírito Santo fala, cara, tu foi longe demais. Podia ter sido menos. Ou podia ter feito isso. Aí você está lá dentro. Vai pedir perdão. Mas sabe que teus filhos recebem isso numa boa? Porque eles entendem que você ama eles. Fala, ó filho, eu já fiz várias vezes, aconteceu comigo, situações que a gente vai dar aquela, né? Vai fazer algo, acha que está fazendo certo, acha, né? A gente é falho. Mas é legal você depois refletir, conversar com a pessoa e dizer assim, fui longe, cara, eu acho que não era por aí não. Isso é legal, porque dá uma porta de entendimento que os filhos entendem que os pais são responsáveis por eles,
mas eles também são falhos. E essa questão de você se humilhar, gente, a Bíblia sempre declara que se precisar de um posicionamento de humilhar, a Bíblia sempre declara que a gente será exaltado. Impressionante. Não está dizendo que nós seremos destruídos, mas Deus promoverá algo. Você já viu aquela questão de que o cara está pronto para brigar, aí chega um cara e desarma tudo. Cara, foi mal. Cara, pisei na bola, olha só, fez isso contigo, me perdoe. Aí você já vai chegando. O outro que já estava pronto para explodir, tu desarma o cara todinho, né, cara? E esse é o detalhe de um certo comportamento da sabedoria do momento, da gente desarmar aquilo que o inferno está proporcionando para fazer o quê? Uma quebra definitiva, ou ficar estranha essa relação. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Eu só estou querendo comentar isso, que nós somos instrumentos, e o instrumento, ele é falho. Ele pode falhar. É óbvio, quanto mais verdades nós vamos instalando, e tendo um estilo de viver a sabedoria de Deus, a gente vai se posicionando por situações, e procurando ver qual é a visão de Deus para aquilo. Mas sempre estamos sujeitos ao erro. E isso tem que estar dentro do coração. O pastor André falou muito bem sobre isso, né? A gente faz parte de tudo isso também, né? Porque você enfrenta a situação com teus filhos, como eu também enfrentei, já tenho 2 filhos casados, a Isabela já está grande e tal, que um negócio acontece ali e você fica assim, o que eu vou fazer? E agora, José? Não é não? Vai para todos nós. Então, de repente, o primeiro pensamento numa ira ou num negócio de dizer algumas coisas, geralmente não é o certo. Né? Um pouquinho de segurada nisso aí, mas a gente está treinando. Estou falando isso para vocês não adquirirem, ou por insegurança, ou porque manda, porque é pai, ter esse espírito de autoritarismo, de mandar, de ser um dominador. Isso quebra, até mesmo no governo de igreja, tipo liderança. Eu sou o pastor de vocês. Se tem uma liderança assim, dominadora, né? Ela é escravizadora, ela é autoritária, não está certo, isso não é o espírito do reino. Sabe, Deus governa sobre a nossa vida, mas Ele não chega para te quebrar. Você viu como é que Deus se comporta? Que Ele espera tanto, vai ser paciente assim, rapaz. Eu nunca vi Deus pegando a gente na orelha e arrastando para fazer algo que tem que ser feito, enquanto eu não tiver um convencimento no meu coração, e dizer, é isso aí, pai, aí eu vou lá e faço. Impressionante. Mas Ele respeita a mim e a você pra caramba. Então, nessa questão de a gente lidar com os nossos filhos, apesar de serem filhos, nós temos que respeitá-los. É óbvio, eu não estou nem falando dos filhos para com os pais aqui, mas isso é uma atitude de respeito. É entender que eu não posso ser um dominador. Eu sei, no final do que eu vou falar, vocês me amam, não amam, gente? Por favor, hein? Então, nós estamos nesse pacote, eu também, você também, está criando filho. Quem vai ter filho aí? Ah, Jesus. Misericórdia. Ser instrumento da verdade. E está sempre nascendo aí, já tem mais 2 aí para apresentar domingo que vem. Ó Deus, dá misericórdia para os meus amados irmãos, a família dessa igreja. Saber dizer não, muitas vezes, e usar a autoridade que nós sabemos, que recebemos de Deus. Até o dizer não, cara, tem que aprender nisso aí também. Mas tem uma maneira própria, né? Compete a mim, a você, a disciplina, a correção, óbvio, né? Como é que isso aí acontece? A educação. Hoje o que mais tem é pessoa mal educada, gente. Isso é a prova que o pessoal não está sendo educado em casa. Dizer obrigado, então, que é isso? Reconhecimento de que pessoas fazem coisas para você e não ser grato por isso. Eu quero te falar, isso não acontecerá no ser humano espontaneamente. Isso é uma educação que vem do lar. Uma educação que vem do lar. A Bíblia declara que nós devemos considerar as pessoas mais do que a nós mesmos. Se nós tivermos uma visão própria para com aqueles que nos servem ou estão fazendo coisas, mas não tem mais do que fazer, é obrigação dele. Isso é declaração de ignorante, rapaz.
Você quer ver a prova de como as coisas estão estranhas? Vai num ambiente, um restaurante grande, vai ver quantas pessoas agradecem ao garçom, tratam ele com dignidade. Ninguém nem olha para ele, cara. Segundo ponto, rapidamente, nós não devemos subestimar ou desvalorizar os nossos filhos. O inferno, ele, em determinadas fases, nós temos filhos em muitas fases. Às vezes um filho nosso tem uma dificuldade. Essa área de ensino aí, então, ou qualquer outra coisa que possa trazer uma imagem, um pensamento que o nosso filho é um fracasso, ou é uma derrota, ou não vai ser nada. Nós temos que tomar cuidado com isso e lavar isso aí. Porque se a gente estiver fazendo a nossa parte, nós vamos orar e crer que Ele é uma bênção. E Deus já viu Deus interferir em tantas dessas áreas, queridos, e recuperar e trazer aquela criança para o ponto novamente, é impressionante. Então, de forma alguma, podemos abrir a boca para dar declarações de desvalor, né? Cabeça quente, menino. Aí tem aquela fase da adolescência, uma fase maravilhosa. Porque eu também passei, você também. Não é não? Não é maravilhosa essa fase? E tá lá o nosso filho, só quer saber de dormir, rapaz. Caramba, eu vejo esse garoto mais deitado que de pé. Mas faz parte da fisiologia, né? Ele tá lá dormindo 17, 18 horas. O que esse menino vai fazer da vida, rapaz? E... Não vou nem falar. Segura, tira e descarta. É uma benção. Pai, guia o caminho desse menino. Claro, gente, estamos aí para corrigir, dar uma força. Mas sempre dos nossos lábios tem que sair um incentivo, gente. Não é não? Tem que dizer para eles assim, olha só, vocês são capazes. Deus te criou com capacidade. Essa é uma verdade. Eu já vi pessoas aí me dando testemunhos sobre quando precisou mesmo, um negócio esquentou, ela foi fazer coisas que ela nunca pensou na vida dela que faria. Então é muito importante a gente valorizar, porque o próprio inferno vem sobre cada pessoa para desvalorizar, para jogar a estima lá embaixo, dizer que eu não sou nada, eu nada consigo, e tudo é errado para mim, e nada dá certo. A gente tem que tirar isso dos nossos filhos. Caramba, olha gente, os filhos hoje no colégio, cara, o colégio é o ambiente mais perverso que tem. As crianças estão má. Esse negócio de bullying, se na minha época já existia, no dia de hoje, E aí? Mãe, ele me disse que eu sou feio. Eu sei, filho, que você é feio, mas você vai ficar bem. E agora? Como é que vai recuperar? Até você, mãe. Ah, Jesus. A gente tem que aprender, né? A gente entende os nossos filhos, as limitações de cada um. Uns, de repente, desse lado do intelecto, um pouco mais avançado que outros, têm uma capacidade. De repente, que tem uma capacidade de intelecto, é difícil de conviver, mais estressado. O outro já é tranquilo, gente boa, faz amizade com todo mundo. Sabe, tem os lados, nós temos que aproveitar os lados que Deus nos deu, de coisas boas, e procurar levar os nossos filhos para aquilo que eles têm talento. Estava conversando com um pastor de São Paulo, estava falando sobre o filho dele, cara, ele toca sem aprender. E chega no colégio, Jesus amado. Né? É só isso que eu tenho a dizer, Jesus amado. O moleque está envolvido na igreja, adora tocar, cantar, fazer. Tem que... Nossa, Senhor, abre caminho. Às vezes é uma fase, é um momento. Depois dá uma decolada. Uns decolam mais tarde. Uns decolam naquilo que todo mundo, no padrão que todo mundo colocou, deveria decolar. Mas, cara, jamais a gente pode deixar de ter uma imagem correta a respeito da mão de Deus sobre os nossos filhos. E declarar que eles serão bem-sucedidos.
terão boas famílias, que a bênção de Deus vai acompanhá-los. Diga aleluia. Isso na prática é uma verdade. Se você é abençoado como família, seus filhos serão mais. Eu vi meus filhos casando numa condição que eu, quando andei se casando, vou te dizer, não chegou nem aos pés. Eu falei, tá vendo? Já começou sentando na janela, botando a mão para fora. E nós aqui temos que ralar. Mas é a bênção que está escrito na palavra. Será uma herança. E os netos serão mais ainda. Nós temos que passar isso também, né? Você está pegando o que eu estou falando? Sempre com a visão correta a respeito do teu filho. Não estou negando uma realidade, eu quero que você entenda isso. Nós podemos estar encontrando algo, uma dificuldade, coisas na vida dos nossos filhos e até com um pensamento e tal, ou alguém está dando declarações, tudo bem. Mas nós temos que declarar a palavra sobre eles, sobre a transformação, sobre a mudança. Nossa parte é ajudar das mais variadas formas, óbvio, né? Mas não permita isso aí. Teu filho não é feio, ele é bonito. Terceiro ponto. Filhos são caixas registradoras. Em que sentido eu quero declarar isso? Cara, eu vou te falar, não tem pessoa para guardar mais do que criança, cara. Agora, esses dias, falei pro filho dele aqui, ó, vamos pescar. Beleza, eu falei uma vez. No dia seguinte ele acordou, pastor, vamos pescar. Esse garoto, não é que o garoto guardou, rapaz. Tu fala um negócio para a criança, cara, ele registra. Aliás, as nossas placas de memória, isso da fisiologia mostra isso. Elas estão novas. Então, os primeiros anos da nossa vida, da nossa criança, da criança, do adolescente, da juventude, é que vai impregnando as placas. Então, você conversa comigo, você lembra? 930? Você, o pastor Zequinha? Lembra lá e tal? E você levanta toda aquela memória que... Ah, eu me lembro. Rafael lembra disso, ia lá para casa com o Ricardo, fazia uma bagunça danada, chegava lá em cima deles, vamos tomar banho, não encosta nas paredes. E aqui assim, aquela marquinha preta assim, ó, que a Deise... Ele lembra bem. Aí te pergunta o que aconteceu contigo ano passado. Nem sei. Agora pergunta o que aconteceu na tua adolescência, na tua juventude. Está tudo lá dentro, é mesmo, pastor. Maravilha. Tempo bom, ele volta mais. Poucos estão rindo, né? Alguém lembra do Lilico? Não, né? Pois é, no meu tempo de juventude eu tenho que estar gravado na minha placa de memória. Eu só posso dar exemplo do passado. Mas então isso é muito importante porque os nossos filhos guardam tudo. Você está falando alguma coisa, você não pensa que ele está ouvindo? Que ele está ouvindo, hein? Então, assim, em determinados momentos de coisas que são importantes para nós conversarmos, como marido e esposa, os filhos não têm capacidade de entender aquilo que está conversando, a gente tem que ser sábio nisso aí, gente. Falei para vocês aqui, às vezes eu ia lá atender as crianças, aí vêm os avós e os pais falando do problema do menino, mas doutor, o problema é lá em casa, é meu marido, e não sei, os garotos estão ouvindo tudo. Isso traz grande insegurança, vai sendo registrado. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Eles não sabem definir muito bem isso, porque não tem maturidade, eles vão criando naquilo que o inferno vai colocando dentro deles. O problema é você. Os pais não gostam de você, cara. Você é o problema dessa casa. Ó. Eu estou falando de experiência, de trabalhar 28 anos na minha profissão, já vi muito isso. E a criança, achando que todo problema, ela está tendo vários, dificuldade na escola, logo é o primeiro. Pum, vai lá embaixo. Porque ela é o problema da casa. Olha como é que o inferno trabalha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente, como é pessoa, isso está na palavra, a gente não abrir os nossos lábios para criticar outras pessoas. Porque os nossos filhos vão acreditar que a vida é assim, criticando. Eu vou perguntar de novo, vocês me amam? Tá, vamos passar para o quarto ponto, rapidinho. Fortaleça dia após dia a amizade. É a relação que tem que ficar no final de tudo. Você então ganhou o seu filho, ou ganhou os filhos, tem aquele comportamento legal, onde tem uma amizade, onde eles valorizam, onde depois, é assim que acontece, né?
Hoje os meus filhos têm lá os filhos, então eles lembram de tudo que a gente falava. Então, pai, é isso aí, né? Tu falava aquele negócio, aí tô vendo, tá? A tendência é assim, quando crianças, tudo agarrado, meu pai é herói. Aí quando adolescente, meu pai é uma tragédia. Pra lá, arreda Satanás. Arreda. Quando adolescente, não é isso não? Quem sou eu para dar uma opinião? O do lado tem uma opinião melhor. Aí depois eles vão crescendo, vão para a faculdade, vão casando, tendo os filhos. Papai, mamãe, puxa, é verdade. Passei tanto tempo longe. Aí volta tudo de novo, né? Porque eles chegaram àquele estágio, né? Aí vão enfrentar com os filhos dele na adolescência. Arreda, Satanás, arreda. E a gente que é avó só fica rindo. Quem mandou? Eu não falei? Vai ter que viver a mesma experiência, né, cara? Mas então é importante a gente criar amizade. No final disso tudo é amizade. Quinto e penúltimo, antepenúltimo ponto. Cuidado ao passar para os nossos filhos conceitos que a gente acumula na nossa vida, mas sabe, não são conceitos registrados na verdade. São coisas que a gente aprendeu, vem de tradição de família, ou coisas que são faladas, mas não está em linha com a palavra. Eu não vou passar isso. Isso é muito perigoso. Eu estou destreinando os meus filhos. Mas na nossa família todo mundo declara isso e faz isso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora há um novo padrão de verdade que precisa ser instalado na minha vida. Eu tenho que desconsiderar muitos conselhos verdadeiros, bons, mas outros que não estão em linha com a palavra eu desconsidero. Eu não vou passar isso inadvertidamente ou porque é tradição de família passar algo para os nossos filhos. Não dá certo isso aí. Entende isso aí? Às vezes assim, eu entendo, no passado foi mais isso, hoje já mudou muito, mas no passado era muito assim, tradição de famílias, de advogado, médico, engenheiro. Então já pegava o menino quando nascia, dá um estetoscópio, menino, que tem que ser médico e tal. Aí o garoto chega e diz, mas eu quero ser padre. O que é isso, meu filho? Não, pastor, então pior ainda e tal. Esse tipo de expectativa e coisas também, né? Os pais têm muitos desejos para os seus filhos, mas gente, faz assim comigo, menos. Eu vou fazer porque meu pai quer. Não dá certo. Nós já estamos atormentando e segurando sem saber um domínio que não vai dar certo. Se não é aquilo que está no coração dele. Sexto ponto, caráter deve ser a nossa marca registrada. Qual é o caráter? É o que está registrado na palavra, gente. A respeito de um comportamento da nova criatura. É impressionante em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo começa a dizer que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Abra lá comigo rapidamente. E você vê, ele vem trabalhando muito dessa área. Efésios 4. Estou chegando lá. Paulo, depois de dizer que agora no verso 22, dizendo, quanto ao trato passado, a gente se despolhe do velho homem, da natureza que nos corrompia, segundo as concupiscências do engano, nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento e vestir um novo homem do qual nós somos. Ele já começa dizendo assim no 25, por isso então faz o seguinte, deixando a mentira, fale o que agora? É isso aí, pior coisa que tem, gente, isso é um dos fundamentos das trevas. É os filhos verem nos pais mentirosos. Terrível isso aí. Esse é o fundamento das trevas, estou dizendo para vocês, é a plataforma dele, ele vai deitar e rolar. É óbvio que para a gente ficar com a verdade tem um compromisso. Mas nós vamos ficar com esse compromisso. Temos que ficar. Porque nós estamos debaixo da verdade. A verdade nos abençoará. Então, aí está escrito, deixando a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo. Depois, um pouquinho mais à frente, falando assim, aquele que furtava, não furte mais.
Então tá moldando todo um esquema de um caráter na nossa vida. Você pode continuar lendo aí. Todo um esquema de um caráter que precisa estar em nós, que não é desse mundo, gente. Esse mundo está assim, o certo é o errado. O errado é o certo. É isso. A ilegalidade se tornou a lei. Então não vai funcionar. Ah, pastor, mas nós vamos sofrer nesse mundo. Ué, isso não é novo? Há 2000 anos que a igreja sempre foi perseguida. Justamente por andar na verdade. Então não será no final dos tempos que vai aliviar para a gente. E a nossa missão, cuidar e guardar, e ensinar os nossos filhos a andarem, a pagar um preço por andar na verdade. É o nosso caráter, queridos. Mas isso fica nos nossos filhos. Você, depois de anos, você vai falar, meu pai tinha um caráter fantástico. Ele era uma pessoa disso, de palavra, daquilo outro e tal. Isso tudo tem que valer na nossa vida. É uma escolha do todo dia. Eu sei, a gente pode ser falho nisso, mas uma das coisas que interfere, a gente combinou algo com o nosso filho, ou prometeu, Jesus amado, vai ter que pescar com o menino. Fui lá, pegamos 4 peixes, desse tamanhozinho. Mas está o compromisso. É isso aí. Quem mandou falar? Vamos pescar. Ou quem mandou... Você entende? Essa é uma relação diária, todo dia, com os filhos. Então pensa 2 vezes antes de falar. Próximo sábado, nós vamos lá. Chegou no sábado, não vai dar. Vou seguir adiante, ninguém dá amém. Eu vou terminar essa reunião. Vou pedir o pastor aqui para orar, para eu não ser apedrejado aqui no meio da... 7º ponto, nós vamos ter que expressar, gente. Isso aí é óbvio. Com palavras, apreciação. Entende, gente? Ah, mas ele sabe que eu amo. Que sabe nada, que tu tem que dizer para ele, mas eu já disse. Quando? Há 2 anos atrás. Não, tu tem que dizer hoje, amanhã, depois da manhã, no outro dia, no próximo, todo dia. Hoje, 5 vezes. Amanhã, 10. Eu nunca vi alguém ser tratado de depressão porque a causa é assim, doutor. Eu estou deprimido. Porque todo dia minha mãe fala que me ama. Meu pai me abraça e beija e não me larga. Estranho. O padrão de depressão é o contrário. É a falta de valor, é a falta de apreciação. Ah, mas não é muito meu jeito, eu não sou desse jeito de abraçar. Não sou desse jeito de dizer que eu amo. Deve ser bobo, rapaz, muda, vai plantar batata. Tu tem que ser aperfeiçoado, tem que mudar. Não, é meu temperamento. Que temperamento, rapaz? Por isso que a Bíblia declara que a gente tem que ser aperfeiçoado e mudar. Ora, se você não quer mudar para o benefício do teu filho, não, eu não sou de negócio de agarrar. Vai procurar quem te quer, rapaz. Nem teu filho está te querendo, pô. Não mandei você vir para a igreja. Oh, quer mudar ou não? Quer ser uma pessoa de valor e depois no final ter amizade? Esse negócio eu não sou muito... A partir de hoje vai abraçar é muito. Vai beijar muito. Que alguém diga aleluia. Fala pro teu irmão, vai beijar. Ih, rapaz, olha aí, se alguém assistir só um pedaço da mensagem aí já vai me comprometer. Esse pastor é doido, que aqui vai beijando, sei lá. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus quer falar. Olha, se empolgou. Você quer beijo também? Não? Alô. Eu quero beijo, mas eu ganho tanto beijo, gente, mas eu quero beijo. Isso é uma coisa que eu não tenho falta de beijo, de abraço, de amor, de carinho, de graça do nosso Deus. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui eu tô vendo, tem muito jovem aqui, você pode ter dito assim, que nem eu falei no primeiro culto. Caramba, eu fui nesse culto para ouvir falar só sobre pai. Só que você vai casar. Então que você pegue essa palavra que Deus está te dando para você usar esses princípios no seu casamento. Isso. Com a sua esposa, com seus filhos, né? Também tem aqueles pais ou pessoas aqui mais idosas que tenham dito assim, poxa, meu pai fez tudo isso errado comigo.
Só que seu pai talvez não tenha aprendido corretamente, tenha tido uma formação toda errada. Isso. Então, pode ser até que ele já até faleceu, mas que você perdoe seu pai, sua mãe. Isso. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Faziam na ignorância. Isso aí. Também tem aqueles que estão aqui hoje e dizem assim: poxa, pastor, agora eu conheci Jesus, mas eu também não fiz assim com meus filhos. Mas nunca é tarde demais para você ir lá e pedir perdão e abraçar. E você, filho, também fazer isso com seu pai. Ainda tem uma quarta pessoa, que é você que se separou do seu marido, da sua esposa. E eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você não fale mal do pai do seu filho, nem da mãe do seu filho. Não fale mal. Porque, gente, é o pai dele, é a mãe dele. Então, passe para os seus filhos sempre o seguinte: aliás, a gente não deve falar mal de ninguém, né? Quanto mais daquele que é o pai e a mãe. Então, que você use essas palavras que a Aline usou esses dias, né? Como ele falou, poderia ter sido dito muita coisa para os filhos também, honrar os pais, obedecer aos seus pais para ter vida longa. Mas que você pense um pouquinho sobre também você que é separado, divorciada, de não ficar mostrando os erros. Eu sou assim porque o seu pai fez isso, seu pai é aquilo, sua mãe é isso. Não faça isso, né? Porque não é por aí. Que Deus te dê sabedoria para você criar o seu filho. Talvez você, eu não tenho essa família, eu tenho só eu sou pai e mãe, eu sou mãe e pai. Então que Deus te dê sabedoria para você criar esse laço de amizade que vai ficar para sempre. Como a Aline falou, se você, o que adianta a gente salvar o mundo todo e perder a nossa casa, né? Então que Deus nos dê sabedoria. Não pense que se você veio aqui você perdeu o seu tempo, não. Porque como o pastor André falou, todo mundo pode tirar algo nessa mensagem, né? Verdade. Com nossos pais que se foram, com nossos pais que ainda estão, com nossos filhos, vocês que vão casar. Então que você use isso e usufrua, né, dessa coisa maravilhosa que é o amor do nosso Pai, que Ele está sempre nos dando nova chance. Isso aí. Que você possa sempre dar nova chance para as pessoas e também crer nessa graça infinita. Porque hoje, quando você levantou, a misericórdia de Deus já foi renovada na sua vida, né? Então nós somos prova desse amor. Não estaríamos aqui hoje se não fosse a graça do nosso Deus. Nós amamos vocês, que vocês possam ter uma família maravilhosa, abençoada. E é isso, um beijo. Deixa eu pedir você para orar. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode baixar sua cabeça, vamos orar aqui. Sim, né? meu rei. Às vezes a gente fala e a gente, sim, pessoas tão feridas, né? Marcadas. Senhor, o teu amor, ele é melhor do que a própria vida. Sua graça é melhor do que a própria vida. E o teu Espírito Santo possa nessa manhã, Pai, vir sarar feridas, cicatrizar, Pai, coisas que ficaram do passado. Que tu venhas, Senhor, trazer, Senhor, memória só coisas boas. Possamos deixar o passado para trás. Possamos andar em perdão, em amor, que é assim que tu nos trata. Possamos, Senhor, ver sempre o melhor das outras pessoas. Colocar as pessoas acima de nós. Não tratar as pessoas com menos, mas elas são sempre, têm tantos valores. Possamos, Senhor, andar em humildade, como Jesus falou, eu sou manso e humilde. E andar em humildade nunca vai nos fazer mal, Pai. Tu falaste que tu dá graças humildes. Que tu possa dar graça a cada um de nós. Eu abençoo cada família aqui nessa manhã representada. Cada pai, cada mãe, cada filho, sogra, sogro, genro, nora, cunhado, primo, tio. Senhor, amigos que estão aqui. Que possamos nos valorizar. Que possamos, Senhor, andar conforme a tua palavra. Possamos, Senhor, aprender mais de ti. Todo dia, Senhor, eu sei que não estou onde eu deveria estar, mas eu também já não estou onde estava. Eu quero continuar na tua palavra. Mostra-me como andar em sabedoria. Andar, Senhor, aprendendo com meus erros, aprendendo com os erros das pessoas. E que possamos, Senhor, ser um farol para esse mundo. Porque o mundo não está vendo Jesus andando na terra, ele está vendo a nós. Que possamos na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, refletir a imagem do Senhor Jesus.
estamos aqui para te representar, Jesus. Queremos te representar bem, Pai. Então, Senhor, que nossa boca fale só para edificar, que a nossa boca não fale mal de ninguém, não critique ninguém, que possamos ser aqueles pacificadores, que possamos, Senhor, ser pessoas cada dia mais parecidas com Teu Filho, Pai. Que esse mundo possa ver, possamos ser conhecidos pelo fruto do Teu Espírito. E, Senhor, abençoamos cada família, Pai, que ninguém saia daqui com nenhum sentimento de culpa, de condenação, de vergonha, de medo, de não poder construir uma família, mas saiam daqui com a força do Teu poder, sabendo que se Tu estás conosco, nós somos mais que vencedores. Porque contigo nós vamos quebrar barreiras, Senhor. Nós vamos pular, Senhor, assim, obstáculos, Pai. Nós vamos vencer. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E com a Tua presença conosco, Senhor, nós iremos atingir o plano e o propósito que Tu tens para a nossa vida. Muito obrigada, porque não estamos sozinhos. Nós te amamos nessa manhã, dizemos com toda a força do nosso ser, nós te amamos. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, para mudar aquilo que nós precisamos mudar. Possamos enxergar onde podemos melhorar o nosso relacionamento, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos e nós te adoramos nessa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe. Bom domingo. E até logo mais, no nome do Senhor.